O Neto Coral já vai nos colocando, né, num processo interno de estar aqui para receber as bênçãos desse lugar tão sagrado, né? Porque a gente chega e nós precisamos devagar e nos conectando com a nossa voz interna, lembrando que a oração ela tem a velocidade tão intensa ou muito maior que a velocidade da luz, e que as nossas orações, principalmente agora que estamos aqui reunidos em conjunto nesse pulsar de energia, nós podemos ter os melhores pensamentos sobre as pessoas que possam estar vindo à nossa mente agora. Então, por um instante, vamos deixar que nosso pensamento, que os nossos corações possam agora estar voando nas asas da espiritualidade. E que os nossos passos incertos, que os nossos medos, que nossas dores se transformem em passos de uma dança renovadora. Jesus, que sabe das dificuldades de cada um de nós, nos dê agora a coragem e o alimento necessário, capaz de, pela nossa consciência, fazer com que nós possamos dar um passo além na nossa jornada espiritual. Que todo o trabalho, que toda a nossa vontade nos transforme cada vez mais em estudantes mais aplicados. Jesus, nossos anjos da guarda, nossos benfeitores, cuida agora de nosso corpo físico, de nossa mente, de nossas dores emocionais. Cuide dos nossos familiares, dos nossos amigos e de todos que mentalmente estão ligados aqui agora. Obrigado por essa noite, obrigado pela vida e por essa casa de luz. Que assim seja. Bom, então, hoje nós vamos falar, né, de um tema, creio eu, dos mais importantes, dos mais difíceis. A gente está sempre falando de alguns temas de diferentes formas, né? E eu acho que uma das coisas mais transformadoras, mais renovadoras, que a maior, é aquilo que definiria a fé, é a questão da aceitação, né? Então nós vamos falar da aceitação, vamos construindo a ideia aqui juntos, vamos ver se a gente consegue diferenciar a aceitação do conformismo, né? Então a gente tem frases: aceite a vida como ela é, né? Você não pode se queixar, você tem que aguentar as dores e os dissabores da vida. Mas nós, como estudantes, talvez muito longe da universidade da aceitação, né? Não sei quantas vidas nós temos que ter
para um dia a gente dizer que a gente aceita a vida do jeito que a vida é, né? A gente tem vontade de aceitar, mas não aceita. E, na verdade, pela minha própria profissão, eu sou uma profunda observadora do comportamento humano, né? Todo psicólogo, né, que está aqui sabe disso. A gente tem um olhar, né, para o comportamento humano muito cuidadoso. E juntando com a doutrina, isso aumenta a nossa vontade de aprender, de melhorar ou na nossa relação de ajuda. E para falar de aceitação, eu não vou passar aqui para vocês nenhuma situação extrema de aceitação, onde nós já vimos inúmeras, né, pessoas em condições lamentáveis, vão tocando a vida, vão seguindo adiante. Eu vou falar de nós, de pessoas da nossa convivência, nas questões do cotidiano, nas questões que todos nós passamos. E alguns nomes que eu cito aqui, eu peço autorização antes para as pessoas, né, para eu poder estar colocando. Então, esse mês foi um mês onde veio o tema aceitação pelas próprias observações que eu pude fazer nesse mês aí, né? Porque eu tenho a felicidade de estar em contato com muita gente. E não só as pessoas que eu atendo, mas os meus amigos e principalmente as pessoas que eu atendo são grandes professores na minha vida, né? E uma das situações que eu quero falar para vocês que eu observei, para quem não sabe, a mãe do Wilton faleceu acho que foi a semana, mês passado, foi 15 dias, não? Acho que é isso. E eu fui lá para dar um abraço no Wilton. E é uma situação, né? Eu não sei quem já perdeu a mãe aqui, né? Não é uma situação das mais simples de se lidar. Creio que é uma situação, tem até alguém que diz que tanto perder a mãe como perder o filho é a dor que não tem nome, né? E a gente chega lá, você espera, você tem uma expectativa de como é que você vai ver a pessoa numa situação dessa. E eu comecei a prestar muita atenção na hora mais difícil. Qual que é a hora mais difícil de uma situação dessa, num velório? É aquele momento antes, né? Ô, coisa dura, não. Falar em aceitação, começando por aí, já começa tudo esquisito, né? Quem que aceita? Aí o Wilton começa a fazer uma oração e ele ficou em dúvida se ele faria ou não uma oração, porque afinal de contas é a mãe dele, né? E ele sabe fazer, é ele quem faz as orações, né? Quando eu perdi meu pai, o Wilton acho que não se lembra, ele, o neto, foram para eles que eu pedi, né? Na minha avó, né? E agora, como é que ele faria isso para a mãe dele? E ele começa dizendo que ele estava muito calmo e muito feliz. E aí eu penso, mas que paradoxo. Ele estava muito calmo e muito feliz. E ele começa a ter um olhar, trazendo a parábola você conhece a árvore pelos frutos. E contando dos frutos que a mãe dele tinha deixado, né, dos filhos, muitos filhos, da pessoa que ela tinha sido, né, de tudo que ela deixou ali. E que ele estava muito feliz porque ela iria encontrar com o pai dele e que isso era muito bom. Então que ele não tinha ali uma situação para ele estar desesperado ou sofrendo, mas que ele estava bem. E que se tivesse que fazer uma oração ali, que fosse feito para quem estava ali. Para nós que estamos ali, para todo mundo. Porque para a mãe dele, ele sabia que ela estava muito bem.
E no final ele pediu que batesse palma para a mãe, para a situação, para a vida que ela teve. E eu comecei a pensar, imagine um pastor do lado, na salinha do lado, o desespero, falando da morte ali do lado de cá, a gente batendo palma para a mãe do Hilton. Então, eu fiquei pensando, como que é o olhar da gente para a vida? Não parece um paradoxo isso? Então, aí começa a gente pensar sobre aceitação. Paralelo a isso, estou eu lidando, estou contando algumas situações para vocês. Com a história, conversando com a Regina sobre a mãe dela, que está muito doente, está basicamente num processo de estar se despedindo, e a Regina disse que ela está muito feliz. E aí a gente pensa, não entendo mais nada. Ela estava muito feliz porque ela podia estar propiciando uma condição para a mãe boa, que ela, quando que ela ia pensar que ela ia poder arrumar uma condição onde a mãe estivesse confortável, com alguém cuidando, e que isso dava para ela uma tranquilidade, uma paz muito grande. E aí eu fico pensando, deixa eu ir lá para saber como é que faz para poder lidar com a mãe doente, sem sofrer tanto. E aí a gente começa a entender um pouco o que é a aceitação. Até aí, o que isso diz para vocês, gente? Como é que é esse olhar a respeito das coisas? O que acontece com a gente que em alguns momentos, frente à mesma situação, muitos de nós nos desesperamos, nós perdemos o chão, a gente pensa que a vida acabou e de repente não é bem assim. Como que vocês falam para mim desse olhar? O que está presente aí nesses exemplos? De pessoas comuns. Oi? Então nós vamos começar. Gente, então nós somos estudante e ruim, tá? Principalmente eu. Então, você está dizendo que porque nós estamos aqui para ver se a gente melhora e a gente sofre menos, tá? Então você falou que esse é um jeito de olhar, ao invés de eu falar minha dor, eu perdi a minha mãe, que duro isso, você olha. Aí a doutrina nos ajuda, você está dizendo, a certeza da continuidade é um alívio para a nossa alma. Né? Estamos construindo já o nosso entender aqui, tá bom? Quem que ia colocar? Então, aceitar a vida ou aceitar a morte, que na morte está presente a vida e na vida está presente a morte, você está dizendo, aceitar isto é aceitar Deus. Que o que Deus faz está certo. Esses são 2 exemplos que eu conto para vocês, vou contar um terceiro. Estive eu essa semana com crianças, adolescentes, e uma criança também, que tinham perdido a mãe. E eu as reuni no meu consultório para poder entender com elas como é que elas estão lidando com isso. Doce ilusão a minha. Ao invés de eu ser quem ia oferecer a ajuda, fui eu quem fui ajudada. Vocês podem imaginar que quando eu reuni com essas crianças, como é que dá para imaginar que era o clima? Crianças, adolescentes, 5, acho que tinham, faltou, não deu para eu chamar mais crianças. Como é que vocês imaginam que tenha sido esse encontro? Alegre? Triste? Muito triste? Não. Elas começaram contando como é que foi isso na vida delas, contando como que foi o dia que aconteceu, como foi quando elas souberam dessa notícia da perda da mãe. E elas tinham expressões realmente sinceras, né?
de como se tivesse aberto um buraco mesmo no chão, e que a sensação que elas tinham é que, e agora, como é que eu vou seguir adiante? E que elas puderam realmente seguir adiante. E que elas pensavam no quanto essa mãe ia ficar feliz de ver a vida delas continuando, né? Seguindo. E elas contavam isso com muita energia. E um deles, se eu não me engano, perguntou quanto tempo levava. E ela disse, eu não fico pensando que eu perdi todos os dias, né? Traduzindo, ela disse, eu vivo, eu vou vivendo, né? E isso com alegria, com vontade. E no final eu dei uma tela em branco e eles foram passando a tela. Eu pedi que eles fizessem o que viesse ali na mente deles. E eles foram traçando linhas coloridas que passavam uma em cima da outra. Iam passando essas linhas. E aí eu disse, conte para mim o que isso quer dizer, porque você não interfere, você ouve, né? E elas disseram, é as nossas vidas que se cruzaram, no sentido de que a sua dor é a minha dor. A dor que você teve ontem, eu posso ter amanhã, você vai tendo depois, mas de qualquer forma, todas as nossas linhas, as nossas dores, tudo acaba cruzando de tal forma, né, que a passagem e as perdas são iguais para todos. E eu fiquei muito surpresa com toda essa forma de elaboração. E um deles disse, agora é a sua vez. Eu disse, e o que eu devo fazer nesse quadro? E aí eu falo que as crianças surpreendem a gente, né? Aí eles disse, você faz um círculo. E eu falei, onde? Eu só pus o comecinho para ele continuar, né? Você vai fazer um círculo em volta das linhas. E ele traçou como seria a minha parte, me dizendo da oportunidade deles, que eu tinha propiciado deles estarem juntos ali. E eles saíram muito bem, nenhuma tristeza, nenhum desespero. E eu pensei, nossa, tive uma aula de aceitação. E é sobre isso que eu devo falar. E aí a gente vai pensando mais além, na aceitação de Jesus. Jesus, minutos antes dele passar toda aquela situação, ele ceiava com os apóstolos. E o que ele já sabia que iria acontecer ali? O que ele já sabia, inclusive do comportamento que os apóstolos teriam quando ele passasse por tudo que ele passou? O que ele já sabia? Vocês sabem mais do que eu isso aí, gente. O que Jesus sabia sobre Pedro, sobre Judas? Isso não tinha vindo a público ainda. Ele estava, pense, eram apóstolos, eram amigos, eram da convivência dele, não é? Ele jantava, ele ceava com eles, já sabendo que ele seria traído. E o que ele faz? O que ele faz? Ele briga ali, ele fala, você é um traidor, estou comendo aqui junto com você, depois você vai me apunhalar pelas costas. Ele diz isso. Ele acolhe. E eu estava vendo um palestrante falar sobre esse pedaço, Neto, até depois preciso ver quem é que você deve conhecer. Ele conta que depois que teve essa ceia, Jesus saiu dali e foi para um local, né, e ele meditava muito, né, ele fazia, né, ele tinha toda a inteligência dele, a meditação, e diz que ele rezou muito, ele orou muito e ele chorou muito. E eles compreendem que esse choro era por tudo que ele pensava que os apóstolos iriam passar.
pela dor que os apóstolos iriam passar. Esse era a dor de Jesus. Onde entra a aceitação aí, gente? Em tudo, né? Em tudo que Jesus fala, em todas as parábolas, tudo fala para a gente de aceitação, que é a coisa mais transformadora que pode existir. E aí, até o caminho da crucificação dele, ele não fala, né? Os olhos dele mostram a aceitação. E ele caminha com todo aquele sofrimento até a hora da morte dele. Completamente resignado. E aí tem uma questão. Qual é a diferença entre conformismo e aceitação? Fala para mim, Milton. Você me ajudar? E eu também. Qual que seria a diferença? Jesus era conformado com a vida, Fernando? Tá ruim, mas tá bom? Será que é assim que Jesus, na inteligência dele, pensava? Por que algumas pessoas comuns entre nós aceitam? E a gente esperneia, fica blasfemando, a gente briga com Deus, a gente fala, por que comigo? Uma vez eu não sei o que eu falei perto da minha avó, por que comigo? Ela falou, e por que não com você? Por que comigo? Por que não comigo, né? Oi. Tá. Tá, então você está dizendo que na aceitação tem uma consciência das coisas. Então, vamos pensar. Nós vivemos num país que tem a riqueza e a pobreza. E se a gente, alguns conceitos religiosos, algumas religiões, alguma coisa pode dizer assim, por que tem a riqueza e a pobreza de forma tão... Por que tem tanta pobreza, tanta miséria, tanta fome, tanta injustiça, quando tem tanta riqueza? E a gente pensa assim, porque Deus quis assim. É isso? Deus quis assim? Deus quer que tenha gente miserável e gente, não só financeiramente, né? Tô falando. Eu queria que realmente a gente construísse. Fale, gente. Ele não dá uma sensação de passividade? Vamos pensar? O conformismo dá uma sensação de passividade. Se a gente fosse conformista, existiria a colônia hoje com todos os meninos? Isso nasceu, por que nasceu a colônia? Por que nasceu a colônia? Vamos ver lá do começo, quando o Wilton saía lá no Fusquinha, que eles contam, atrás das pessoas, ajudando um, outro. Por quê? Por causa do inconformismo, não é? Não é por causa do inconformismo de ver tanta situação diferente, de miséria e tudo, que a gente faz uma mudança? Não é? Então, quando a gente é conformista, não existe ação no conformismo. Agora, quando a gente aceita, passa por um processo de conscientização. Existe alguma coisa para a gente fazer quando um ente querido morre? Nós levamos no hospital, nós cuidamos, nós tratamos, não teve jeito. Nós perdemos. Essa é a realidade, não é? Quando a gente briga com a realidade, quando você briga com a realidade, você não aceita a realidade como ela é, aquilo que você não pode mudar, a gente tem o sofrimento. Esse espaço, quando a gente briga com Deus, quando a gente briga com a vida, aí a gente tem o sofrimento. Agora,
qual que é, na situação do conformismo, eu não tenho a ação. Então, um carro está atolado. A gente senta e chora. E lamenta, por que foi comigo que esse carro foi atolar? Só podia ser comigo. Se cair o pão meu com manteiga no chão, a manteiga cai para baixo. Porque sou eu, tudo é comigo, né? Só a sua mãe que fica doente, só você que tem dor, só você que perde o namorado, só você que é abandonado, só você que é injustiçado, os outros não. Agora, o que a gente faz se o carro está no atoleiro? Se a gente está na estrada, o que faz? Quais as soluções que a gente tem? A gente desce do carro, a gente grita, a gente chama, pede ajuda, né? Ou a gente diz assim, eu não tinha que ter saído de casa hoje. E deita e chora. Então, tem até um amigo meu que diz assim, se for para você ficar triste deitado, fica triste andando. É verdade, né? Pelo menos não é tão conforme. Se for para a gente ter depressão, a gente, né? Se der para levantar, para tomar banho, é melhor do que ficar deitado. Vocês já viram quando você está com muita febre, muita gripe, alguém fala, você precisa tomar um banho, dá um ódio. Sempre o Zé fala isso para mim. Você tem que levantar, tomar um banho, ai que ódio. Não quero sair daqui, quero ficar deitada. Eu não quero. Não, mas se for tomar banho, você fica melhor. Mas eu não quero ficar aqui. Daí você faz um esforço e vai tomar banho, num frio insuportável. Quando você volta, você ficou melhor? Não é? Quando você está numa tristeza profunda, que você quer cobrir a cabeça e você odeia de ter nascido. E se tocar o telefone, você fala que eu morri. Mas se você faz um esforço um pouquinho maior, e você fala, tá bom, vai, minha amiga chegou aí, eu vou ter que sair com ela. Vou lá então. Quando você volta, parece que você volta alegrinha, né? Não é assim? Então, é a diferença. Não é que a gente não vai lidar com as situações de dificuldade, mas o que eu posso fazer para sofrer menos, né? Agora, vamos pegar uma situação. Quem de vocês, e eu sei que sempre a gente passa por dificuldades assim, está passando por uma situação difícil, ou de doença na família, ou de doença física ou psicológica que você está sentindo hoje, aqui nessa casa de oração agora? Quantos de vocês que eu sei, né? Eu também costumo prestar atenção. Dependendo do lugar que a gente senta aqui no centro, quando a gente senta normalmente no cantinho e a gente fica lá sozinho, né? É aquele dia que a gente às vezes está pior, vontade de chorar. Tem dia que a gente chega alegrinha, compra até pão de mel, né? Não é assim? Tem dia que a gente chega, a gente fala, ai, que eu não sente ninguém perto de mim no centro, eu quero chorar, né? Então, o que vocês ajudariam? Porque até eu vi uma coisa boa, que tudo que você faz, seja uma palavra, seja ajudar alguém com uma coisa simples na vida, todo serviço é um serviço sagrado. Então, vamos fazer um serviço aqui agora. O que vocês diriam para a pessoa aqui agora, que ela está passando por uma doença difícil, que ela recebeu um diagnóstico, ela está desesperada, que está doendo, que ela está com medo, que ela está com medo do que vai acontecer, do que o médico vai dizer, que ela está apavorada quando chegar a segunda-feira e ela tem que ir lá no Hugo saber o que ela tem, né? O que será que o Hugo vai falar? Então, o que vocês diriam para aliviar essa dor? Para que tenha aceitação e não conformismo. O que palavras de conforto vocês dariam? Eu fui aprender, não posso falar que eu fui aprender a perder mãe lá no Hilton. Não posso falar que eu tenho a minha mãe. Agora, que alivia. Então, o que vocês diriam
Pessoa que está passando por uma situação assim, que seja uma palavra no caminho da aceitação e não do conformismo. Eu quero ouvir, gente. Para ela colocar mãos de Deus com a certeza do quê? Segunda pessoa, com a certeza do quê? Vamos construir. Que tudo vai passar. E se ela ainda estiver pensando assim, mas será que vai passar? O que vocês diriam? É difícil, mas isso também vai passar. Ó, eu estou falando para a pessoa ouvir, tá, gente? Ó, vocês estão falando para o outro ouvir. Fale com o coração. Mas por isso, faça a sua parte. O que mais? Nós estamos construindo uma oração agora. Tenha fé. Seja confiante. Se precisar conversar, me liga. Não é? Se precisar conversar, me liga. Tem gente que fala, eu queria falar aquilo aquela hora, Eliana, mas não falei. Então fala. Sabe por quê? Uma das coisas que o Wilton falou, eu distorci a meu favor, tá? Então já estou falando que é distorção. O Wilton deu uma palestra semana passada que eu amei, e ele falou sobre bônus hora. Que quando você, né, muitas profissões difíceis e tal, você acaba ganhando bônus hora. Então vamos pensar que a gente está ganhando bônus hora de falar, de aliviar o coração das pessoas. O que mais vocês diriam para alguém que está sofrendo? Daí eu perco. Então não adianta, né? Então o que vocês diriam? Na verdade, é o conforto que a gente tem de ficar feliz de confortar alguém, né? É esse o conforto, né? De ficar feliz com a vontade de ajudar alguém. Né? A felicidade da gente vem disso mesmo. O que mais? Sei, para ela ter iniciativa, para ela começar a mudar aquilo que ela está passando. E a aceitação talvez passe por isso, né? Pela consciência de, para que serve essa minha prova? Que Deus então dê assim, a sabedoria para enfrentar isso, dando um passo a mais no progresso. Né? Que talvez a pessoa... Vocês já passaram por situações que lá na frente você falou, eu sei porque eu passei? Né? Isso. Agora, qual é a diferença? Muitas vezes a gente passa por situações difíceis, mas é como se fosse um martírio, né? É como se fosse um martírio. E o martírio, eu vi até alguém dizendo que o martírio são penitências psicológicas que nos impomos como se estivesse melhorando. Eu nunca tinha pensado nisso. A gente impõe um sofrimento muito grande para a gente, como se aquele sofrimento fosse fazer a gente melhorar. Entende o que eu quero dizer com isso? Hilton, dá para entender? A gente começa a querer cultivar o sofrimento, a gente deixa ele maior ainda, no sentido de achar que com isso a gente está progredindo. Isso seria uma forma de vitimizar. Mas você já percebeu que muitas vezes a gente faz isso? A gente fala, ai, mas é a minha dor, e a gente aumenta, como se aquilo fosse um benefício. Isso piora a nossa caminhada, né? E a outra coisa também que nós podemos dizer a nós mesmos com relação aos momentos difíceis da vida, que a gente tem também os benfeitores, que estão ali do nosso lado, cuidando, né? O que a gente poderia saber, Neto, que os benfeitores fazem por nós nas horas que a gente está passando por uma dor terrível?
Que cruz? É a hora que. Eu ouvia isso mesmo. Me ame quando eu menos merecer, porque é aí que eu mais preciso do seu amor. Isso é a aceitação do outro. Me ame quando eu menos merecer, porque eu mais preciso do seu amor. Isso é uma prova de aceitação, né? Então, aceitar a vida, aceitar Deus é aceitar a vida do jeito que a vida se apresenta para a gente, com as dificuldades, né? Só que nós ainda estamos num processo. Não é do dia para a noite que nós vamos aceitando as coisas como elas são. Então, dos processos de aceitação é aceitar a nossa limitação. É aceitar que ainda a gente não aceita. Isso não é uma prova de amor por nós mesmos? Aceitar que a gente ainda não aceita tudo. Que ainda nós vamos reclamar. Eu, quando estou na situação de não aceitar, eu me lembro de uma fala de Pedro que diz assim, que o homem na terra, ele é mais frágil que cruel. O que vocês acham? O homem, ele é mais frágil do que cruel. E aí eu penso, então, a gente é mais ignorante do que maldoso. Não é? O que vocês acham? Você concorda, Ailton? Hã? Não é que a gente seja tão perverso, tão cruel. Nós somos, no fundo, ignorantes. Nós somos ignorantes. E quando a gente não aceita, é porque a gente ainda falta conhecimento para a gente, falta um passo a mais, falta a gente aprender mais sobre fé, talvez. Por trás da aceitação não entra a fé? Por que entra a fé? Com perdão e com auto-perdão, né? Olha como a aceitação é um tema amplo. Porque no perdão é um processo, não é? Se a gente vai construir uma casa, a gente não começa pelo teto. A gente não começa pelo alicerce e vai devagarzinho. Se a gente quiser sair daqui, aceitando todas as coisas, a gente ia virar santo, não tem jeito. Só Jesus conseguiu. Então vamos começar por aceitar que a gente não aceita. Já não é uma conscientização? Porque quando a gente tem a conscientização das nossas sombras, sombra é aquilo que está lá no porão. Um dia uma pessoa disse assim para mim, Eliana, eu tomei consciência de uma coisa. Como que eu sou invejosa? Eu vou numa festa. Vejo aquela moça alta, magra entrando, mas eu tenho uma inveja dela insuportável. É uma coisa absurda o que passa dentro de mim. Na vez seguinte que ela veio, ela já estava dando risada, que ela vai na festa, aquela sombra que ela trouxe, ficou bom. Agora pode passar alta, loira, magra, que ela não vai sofrer mais. Não daquele jeito, né? Então, quando a gente aceita, né, o nosso orgulho, aceita o nosso medo, esse processo de aceitação que o Neto sempre fala, para a gente não ter martírio, não querer do dia para a noite ser perfeito, mas a consciência já não faz dar um passo grande no sentido da aceitação, né? A gente não vai aceitar a miséria, a injustiça, mas isso tem que lembrar que isso nos chama para o trabalho, né? Quando eu passava com o Neto, às vezes, no passado, pelas ruas, ele via gente deitado na rua, né? Alguns mendigos, eu me lembro de algumas situações assim. Ele falava assim, preciso de um cobertor para levar. Eu falei, eu não vou na minha casa pegar o cobertor agora, né, Neto? E esse inconformismo, né?
que faz com que você fale, tá bom, então o que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer com aquilo que está difícil, que eu não estou conseguindo lidar? Por exemplo, se você tem um vizinho que está sempre espancando os filhos, como que a gente faz? Aceita e reza? Primeiro, já é um bom passo não julgar. Mas se a gente julgar, falar, homem horroroso, tem que ir preso esse bandido. A gente vai dizer, bom, eu sou imperfeito ainda, mas tá bom. Tá, eu estou julgando. Eu peguei a minha sombra e trouxe para a luz, já estou melhorando. Aí eu vou falar, o que eu posso fazer a respeito? Tentar conversar com a pessoa. Você viu que na aceitação você dá um passo a mais? Na aceitação existe ação. Agora, pode existir uma ação positiva ou negativa. Quando a gente lembra do carro parado, a gente pode ter uma ação de xingar ou uma ação de tomar providência. Né? Então você veja como que esse processo de aceitação faz a gente melhorar. E a gente tem que ter muito cuidado também, porque a gente quer tanto a perfeição, que eu vi uma palestra também espírita. É interessante que muitos palestrantes espíritas criticam os espíritas, né? Criticam no sentido de nos advertir. Ele fala que a gente tem mania, nós espíritas, da neurotização da virtude. A gente quer tanto ficar bom, tanto melhorar, que a gente fica até neurótico, de tanta vontade. Aí ele diz assim, que isso gera um sistema de vida cheio de hábitos e condutas rígidas. Ao invés da gente pensar no que nós não fizemos, nós temos que pensar naquilo que a gente pode fazer. É isso que fala do homem velho e do homem novo, né? No livro da Reforma Íntima. Que não dá para mudar o que já foi. O que a gente já fez, né, com os nossos filhos, e nós fomos tão severos. Vocês aqui devem estar falando que arrependimento, bati tanto nos meus filhos, hoje eu faria diferente. Sim, então o que eu posso fazer de diferente daqui para frente para melhorar? Né? Então eu vi um poema, uma das coisas mais bonitas nesse trabalho que eu pesquisei sobre aceitação. Deu para ficar claro a diferença entre aceitação e conformismo? Entre sofrimento e martírio? Né? Então, e eu vi um dos poemas muito lindos, ditado por Chico Xavier, de Maria Dolores. E normalmente eu tenho uma voz que é meu companheiro, que quando eu escrevo alguma coisa, ele recita para mim. E daí vocês vamos ver, eu também não vi como ficou para eu poder ter uma surpresa, tá bom? Então vamos ver. É uma voz de um locutor famoso, viu, gente? Vamos ver. Se vocês reconhecem. Deixa eu sentar aqui. Aceitação. Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo, para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela, e manejando a frase eterna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças, para dizer que não te cansas de criar alegria,
e seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando Jesus a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego. Venho a Ti como estou. Por isto mesmo rogo, não me deixes a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz ou luz, toma-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo que meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com o Teu imenso amor, o que queres que eu seja. Gostaram? Ficou lindo, né, Milton? Obrigada. Então, vamos agora nesses instantes, né, finais, pedir para Deus que, já que a gente não consegue ainda ser toda essa bondade, ser toda essa luz, que Jesus nos ensine a ter coragem para seguir adiante, tendo amor pelos nossos companheiros, mas antes de tudo, amar o nosso amor e ter uma vontade muito grande de não querer mudar o outro. E por não querer mudar o outro, nas suas lutas, nas suas imperfeições, com o nosso amor, acabamos mudando. Que Deus nos ilumine, que nós possamos fazer das lições que hoje nós aprendemos sementes a serem colocadas nas nossas ações diárias. Te peço, Jesus, me ajude a aceitar as minhas imperfeições e trabalhar sempre, ajudando, socorrendo, com a certeza de que todas as dores e dificuldades que passamos ainda temos que passar, levante o nosso ânimo e nos dê a certeza de que nunca estamos sozinhos.